Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele se refere a nós quando em manifestação dos nossos males de toda ordem? O mais razoável de se considerar sobre essa fala de Jesus é que não se refira a nós em particular, mas à circunstância que ele estava passando. Observe o que estava acontecendo. Os sacerdotes armam uma arapuca para que Jesus seja condenado. Só que eles têm temor de que a condenação recaia sobre eles. Isso está nos evangelhos. Eles dizem, mas e se ele for o Messias, que o seu sangue não caia sobre nós e sobre nossos filhos? Nós não podemos agir de maneira que, se nós estivermos errados, nós amanhã sejamos culpados por isso. Então, eles fazem o quê? Eles convertem o pecado de Jesus num crime político. Jesus tinha errado em que sentido na visão dos sacerdotes? Em ter dito que ele era o Filho de Deus, em ter dito que ele era o Messias. Então, isso era uma coisa abominável aos olhos dos sacerdotes. Mas se eles quisessem levar isso para os romanos não dariam a menor bola para isso, porque isso não tem valor nenhum para os romanos, se ele quer dizer que ele é filho de Deus, se ele quer dizer que ele é o Messias, não tem valor. Então, os sacerdotes convertem o que eles estavam acusando Jesus para uma outra face. É a mesma questão, só gira a face. É porque o Messias, ele era considerado o rei de Israel, o poderoso que iria sentar no trono e reinar em Israel para o resto dos tempos. Então, eles chegam a Pilatos e dizem, olha, este homem está dizendo que ele é o rei dos judeus, e nós só temos um rei que é César. Nós não aceitamos ele como nosso rei. Então, eles transformam aquela fala, que era uma fala do ponto de vista religioso, num crime político e empurram Jesus na direção de Pilatos. Pilatos vai julgar Jesus não porque ele se disse filho de Deus, porque isso não importava para ele, mas porque Jesus estava se apresentando com a visão de que ele seria o rei de Israel. Então, é aí que entra o processo e a condenação de Jesus, e é por isso que em cima da cruz está pregada uma frase, Jesus Nazareno, rei dos judeus, porque era o nome do acusado e o crime que cometeu. O crime dele era um crime de sedícia, o crime de você cometer a arte de querer fazer uma rebelião. E por isso que Jesus, então, foi condenado. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele está se referindo aos sacerdotes, a Pilatos, aos seus crucificadores, aos que compareceram ao pátio exigindo a libertação de Barrabás em troca de Jesus, e todos aqueles outros que assistiam à crucificação no alto do Gólgota, querendo ver o que ia acontecer porque não acreditavam que aquele homem fosse o Messias. Então, observando todo esse cenário da sua crucificação e da ignorância humana, ele pede a Deus misericórdia para aqueles homens, porque eles não tinham compreensão do que eles estavam fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas, evidentemente, que essa mesma informação, ela pode ser transposta para um cenário maior, e a gente pode fazer também uma interpretação como se isso fosse para nós, falando conosco, porque nós ainda não temos plena consciência do que nós fazemos, então, tem de misericórdia deles, que no caso seríamos nós, porque não sabemos ainda o que estamos praticando na vida. Mas é uma interpretação por extensão. A fala em si, naquele momento, se referia ao cenário da crucificação e aos seus acusadores.